Lento aqui. Peraí. Estão vendo aqui a tela, né? Sim. Pronto, vamos para. Bom, chegamos agora nesse momento muito importante aqui, né? Um momento muito esperado, geralmente pelos nossos membros, que é o nosso momento de educação PNR, né? Então, aqui nós procuramos trazer conteúdos que sejam relevantes para membros e convidados, com foco em pessoas, em negócios, para que isso contribua para os resultados de cada um. Então, pessoas, negócios e resultados é o nosso foco aqui neste grupo. E temos o prazer de receber aqui hoje, para palestrar para a gente, Antônia Brás, que é empresária educacional e terapeuta. O tema que a Antônia vai falar hoje, que é muito importante nos dias de hoje, cuidando da mente, caminhos para a saúde e bem-estar. Fundamental estarmos olhando para isso nesse momento atual, ok? E falando um pouquinho aqui da Antônia, contando um pouquinho da história dela, Antônia, ela tem aí uma carreira de mais de 35 anos dedicada à educação, 12 anos como terapeuta. Antônia é uma líder e especialista reconhecida em diversas áreas do conhecimento humano. Pós-graduada em Pedagogia Sistêmica, Neuropsicopedagogia, Gestão Estratégica de Pessoas, Psicanálise, Psicologia Positiva, Neurociência e Constelação Familiar. Antônia alia ciência e desenvolvimento humano para transformar vidas e ambientes. Graduada em Pedagogia e Terapias Integrativas. Master em Programação Neurolinguística. Atua como professora de pós-graduação, diretora executiva do Instituto AGC, que significa Apoiando Gente a Crescer, e Presidente Prudente, São Paulo, e terapeuta. Autora do livro inspirador, Um Novo Amanhecer na Luta contra o Câncer. Muito importante esse livro para a Antônia. Quando vocês conversarem com ela, ela pode contar um pouquinho para você dessa história, ok? Coautora de diversas obras de destaque, incluindo Coach de Carreira, Damas de Ouro, Programados para Vencer, A Arte de Tirar o Máximo do Mínimo e A Arte da Guerra. Um currículo incrível, né? Desses anos todos aí de carreira. Antônia, seja bem-vinda. Prazer enorme estar com você conosco aqui, e principalmente com um tema como esse, que é tão importante. Então, vamos voltar aqui para... Eu que agradeço. Se apresentar. Aqui, começar já, né? Deixa eu abrir aqui a apresentação. Isso. Acho que vai ter que ser tela cheia, pelo jeito. Aqui o Meet, ele fica com aquela... Você não consegue ver as pessoas, né? Enquanto está se apresentando, acho que você se lembra. Sim. Isso, perfeito. Deixa eu ver se... Está ok aqui para a gente já. Está aparecendo. O problema é que ele não fica mudando. Eu não sei o que está acontecendo com o meu Meet aqui. Espera aí. Não muda a tela. Não muda a tela? Espera aí. Deixa eu fazer de novo. Tem que fazer tela cheia, acredito. Tá. Às vezes acontece assim. Não sei por que ele fica assim. Depois ele não abre. Ah, não abre? Ele abre, mas aí ele não quer passar, entendeu? Tá. O que você pode fazer é clicar no slide de baixo, sabe? Uhum. Ah, sim. Tá. Pronto. Deixa eu ver. Espera aí. Posso fazer assim? Eu acho que tem um apresentar agora, apresentar... Deixa eu ver se eu ir lá. Você está vendo? Estou vendo. Aí tá. Tá dando certo? Mudou? Tá dando, mudou. Pronto. Bom, quem sou eu já não preciso falar, que você já falou, né? Então, em um mundo onde a pressão diária e os desafios da vida, pensando na questão da saúde, que hoje a saúde mental, ela é algo muito importante, não só a saúde mental, é todo
uma junção, né? Corpo, mente, nós precisamos cuidar muito disso. Mas pensando em um mundo com a pressão diária e os desafios modernos da vida, eles estão, assim, pressionando a gente o tempo todo, né? Para tantas coisas de comparação e tantos desafios, principalmente com a rede social, onde a comparação é imensa. Então, cuidar da saúde mental não é uma escolha hoje, é uma necessidade. Porque cada dia mais nós somos desafiados, ao mesmo tempo que falamos que temos que respeitar as diferenças, as pessoas querem que todos sejam iguais, e quando a gente não consegue se identificar com isso, muitas vezes a gente começa a fazer comparação, e isso traz o adoecimento mental. Existem, inclusive, alguns estudos que diz que já fala que a saúde mental vai ser a ostentação do futuro, de tanto que nós podemos adoecer mentalmente em virtude de toda essa loucura de informações negativas, de medo que se coloca nas pessoas, né, desse terrorismo, e também dessa comparação e da falta de respeito com a individualidade de cada um. Então, o que significa ter saúde, né? O que é importante para a gente ter saúde? A gente precisa repetir. Tá tudo bem aí? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá. Então, o que significa saúde para nós? Às vezes, saúde para a gente é só não estar doente, fisicamente. Mas, na verdade, a saúde ela está em todo sentido, porque nos nossos relacionamentos, na nossa saúde financeira, no trabalho, na vida profissional, e também fisicamente e mentalmente. A saúde, ela está presente, precisa estar presente em tudo, né? E por que é importante ter saúde? Porque a gente precisa ter uma vida saudável, né? Então, e o que é importante para a gente ter essa vida saudável? Precisamos refletir sobre isso. A relação entre corpo e mente, ela é intrínseca, não adianta esse negócio, por exemplo, hoje em dia, se cobra demais de se cuidar do corpo, não que não tenha que cuidar, né? Precisa cuidar sim, é importantíssimo, cuido do corpo, também estou cuidando por dentro, mas cuidando por dentro também estou cuidando do corpo. Não adianta pensar somente no corpo e adoecer mentalmente, emocionalmente. Se eu adoeço, isso vai refletir no corpo. E aí a preocupação ultimamente é muito com a estética. Não é nem com a saúde só do corpo, mas com a estética do corpo. Aquilo que eu vou mostrar para os outros, como é que o meu corpo vai estar. E isso está adoecendo as pessoas mentalmente, principalmente quando elas não conseguem atingir e conquistar o corpo que elas querem. E tem se tornado algo complicadíssimo, levando as pessoas, inclusive, a ser, eu dizia, violenta com ela mesma, no sentido de querer atender aquilo que a humanidade quer e não o que ela realmente precisa, e pensar nas características dela, né? Porque cada um tem a sua genética, o seu sistema, e não dá para todo mundo ser igual. Tanto que não tem a impressão digital igual, e nós precisamos pensar nisso. Por que eu tenho que ser igual? Eu tenho que ser aquilo que eu realmente quero ser. Eu preciso estar conectado com a minha essência divina, com a minha matriz original. Quando eu saio da minha essência, daquilo que eu realmente sou, eu começo a adoecer. Então, o que é estar mentalmente saudável? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, não existe uma definição oficial para o termo saúde mental. No entanto, refere-se a um bem-estar, no qual o indivíduo tem consciência da sua capacidade, pode lidar com o estresse habitual do dia a dia, consegue realmente assim, fazer suas escolhas, tomar suas decisões, né? É produtivo, a vida dele é frutífera, abundante, e é capaz de contribuir para a comunidade que ele se insere. Isso é ter saúde mental. E bons relacionamentos também, né? Fatores que impactam a nossa saúde mental. A nossa genética também pode, porque nós carregamos os genes das nossas ancestralidades, e isso pode interferir na nossa saúde, porque isso aí é um tema um pouquinho mais profundo para entrar, mas aquilo que um ancestral meu vivenciou, eu posso também repetir essa situação. O ambiente que eu vivo, o ambiente é muito importante, porque existem ambientes, seja no trabalho, ou seja na nossa casa, ou até em alguns grupos, que eles são totalmente tóxicos, agressivos e doentios. O estresse pode acabar com a nossa saúde, né? Tanto que a gente, até há pouco tempo, a gente entendia que a falta de ter algumas atividades cognitivas que trabalhassem a nossa memória poderia nos levar ao Alzheimer. Agora também já se sabe que
O acúmulo de informação exagerado e estresse exagerado também pode levar à demência e ao Alzheimer. Eventos da vida, eventos traumáticos podem ajudar ou atrapalhar a nossa vida. Os eventos traumáticos podem atrapalhar a nossa vida e interferir na nossa saúde mental, dependendo de como foi esse trauma, como eu vivenciei isso e qual a emoção de impacto que eu vivenciei. O medo do futuro. Com tantas informações, onde as pessoas, principalmente com a inteligência artificial, que elas criam vídeos fakes, que trazem medos, agonia, ansiedade para as pessoas, isso também pode nos adoecer, porque as informações são, muitas vezes, assim, causando realmente um medo imenso referente ao futuro. E também até as notícias, quando elas são muito catastróficas, de uma previsão do que pode acontecer, isso também afeta a nossa saúde. Porque entre os medos que o ser humano tem, o medo do desconhecido, do que pode acontecer com ele futuramente, e ele não ter conhecimento disso, é algo que nos aterroriza tanto quanto a morte. Então, o desconhecido e começar a trazer essas informações pode nos provocar muito medo. E afetar a nossa saúde mental. A falta de contato com a natureza, que é algo que nós estamos perdendo muito. Nós estamos muito no concreto e não tendo mais muito pouco contato com a água natural mesmo, né, com o rio, com o mar, e também com a grama, com a terra, e isso é muito importante até para a gente fazer aterramento, para a gente descarregar as energias negativas e até desintoxicar, porque nós trabalhamos muito com telas hoje, é muita tela, é computador, é celular, e a gente precisa descarregar um pouco essa energia, né? Senão a gente começa até a dar choque de tanta energia densa que vai ficando no nosso corpo. E o excesso de informações. O excesso de informações também nos deixa muito, de alguma forma, doente emocionalmente, porque às vezes também não damos conta de processar tanta coisa, e vem tantas informações, e um fica, você viu isso, você leu aquilo, você assistiu tal filme, você isso, parece que se você não conseguiu dar conta de tudo isso, você começa a se sentir meio fora do contexto, e todo mundo quer pertencer. Esse é o grande desafio do ser humano, a necessidade de pertencer, muitas vezes faz a gente, inclusive, ser um pouco cruel com a gente mesmo, para dar conta de tanta coisa. Então, a gente precisa refletir sobre tudo isso, né? Qualidade de vida e bem-estar, né? Compõe as nossas dimensões física, psicológica, social e ambiental. Então, eu preciso cuidar da minha saúde física, do meu psicológico, do social. O social são os nossos relacionamentos. Com quem eu me relaciono? Não é só a família. Aqui entra os amigos, entra o trabalho, entra todas as pessoas. Por que eu fico mantendo, de repente, uma amizade tóxica? Uma amizade que, de repente, pode estar me prejudicando. Ou até fazendo questão, mesmo que seja na família. A família a gente nunca desfaz dela. Nela eu nasci e vou morrer pertencendo a ela. Mas eu não preciso conviver com as pessoas que me fazem mal. E a questão ambiental também. E aqui pensando realmente no meio ambiente. Nós estamos destruindo o ambiente, o nosso meio ambiente. Quanto mais a gente destrói, mais vírus virão, mais adoecimento. E isso vai trazer mais medo, mais insegurança. Nós precisamos entender que o planeta é a nossa casa. E muitas vezes a gente acha que a nossa casa é só o prédio que a gente mora. Não. A rua, todo o planeta é uma extensão da nossa casa. O que acontece lá interfere na nossa vida aqui. Então, nós precisamos cuidar também do ambiente, do meio ambiente, né? Não só do nosso ambiente, da nossa casa. Uma pesquisa feita lá no Rio de Janeiro, por um núcleo de saúde mental, eles fizeram um formulário Google e entrevistaram 296 pessoas. E as pessoas que tinham problemas mentais, elas falavam que começaram a aparecer questões, não de problema, mas de saúde mental, né? Insônia, 56% dizia que tinha insônia. E aí, muito irritados, 52%. Pensamento acelerado e aumento do apetite. Então, se eu tenho algum desses sintomas, já é um sinal de que a minha saúde mental já não está boa. Se eu estou tendo insônia, ficando irritada facilmente, pensamento acelerado demais e aumentando o apetite, já são situações que eu já devo começar a pensar. Então, não preciso esperar a tristeza chegar, a depressão, para perceber que tem algo errado comigo. Já são sintomas que eu preciso começar a olhar.
Alguns recursos que essas pessoas utilizaram para melhorar a sua saúde: atividade física, o trabalho, assistir filmes e séries e religião. Mas só que só isso não resolve. Precisamos pensar na saúde mental, corpo e mente, porque eles estão conectados. Se eu não olho para tudo isso, e principalmente olhar para meus pensamentos, para os meus sentimentos, aquilo que eu sinto, se eu realmente estou conectada com a minha essência, eu começo a adoecer, independente da atividade física, de alimentação correta, de um trabalho onde o ambiente é bom, eu posso adoecer. Então, o papel da saúde mental na qualidade de vida. Uma boa saúde mental, ela permite que a gente se sinta bem com a gente mesma, com os outros. É aquilo que a gente fala, né? Pessoas felizes e de bem com a vida dificilmente adoecem e não fica atrapalhando a vida dos outros. Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades, ter mais disposição, mais qualidade de vida. E aí, algumas estratégias para que nós possamos ter mais saúde mental. Alimentar-se de forma saudável é importante, isso praticamente todo mundo sabe. Praticar atividade física, dormir bem, ter hobbies, evitar tabagismo, bebidas alcoólicas. Aí algumas coisas que começam a ser mais desafiante. Resolver os problemas que acontecem de forma racional e encarando ele positivamente. É aqui que muitas vezes nós começamos a adoecer mentalmente. Surge um problema, ao invés de eu buscar a solução, de encarar ele de forma positiva, por mais desafiante que ele seja, a gente foca no problema e não na solução. Ao focar no problema e não na solução, eu começo a adoecer, porque eu vou ficar vivenciando o problema todos os dias, ao invés de buscar encará-lo e resolver rápido. É igual conflito. Tem um conflito, a gente precisa resolver rápido. Se eu ficar ruminando o problema que aconteceu, eu vou adoecer. Então, tem gente que ele fica revivenciando, fica com aquele ressentimento de algo que aconteceu, e isso vai trazer algum problema para mim na minha saúde mental. Evitar ler e ouvir as notícias negativas. Muita gente fica muito no que é negativo, e só gosta de comentar o que é negativo. Isso vai nos adoecendo, porque quanto mais a gente fala de coisas negativas, a nossa mente, ela não consegue diferenciar se aquilo é verdade ou mentira, se é meu ou se não é. Principalmente se eu começar a colocar algum sentimento naquilo que eu estou falando. Raiva, por exemplo, revolta, tudo isso vai acabar me adoecendo. Precisamos ter uma comunicação harmoniosa. 90% dos problemas que acontecem de conflitos, né, que muitas vezes traz sentimento de tristeza, de raiva, de revolta, de culpa, enfim, de rejeição, de dor, de um monte de coisa, tem a ver com a comunicação. Aqui eu até oriento, leia um livro que chama Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Quando nós temos uma comunicação harmoniosa, ela gera sentimentos bons. Quanto mais sentimentos bons temos, mais nós podemos ter saúde mental e física. E muitas vezes essa comunicação é que tem feito a gente nos adoecer, principalmente na família. Porque na família a gente convive, a gente quer pertencer, a gente quer ser amado pela nossa família, ser reconhecido, e isso muitas vezes não acontece. E esse sentimento de rejeição, de abandono, muitas vezes, ou até de injustiça, e na forma como é falado, isso pode estar trazendo um grande adoecimento para nós, né? E principalmente, gente, quando as pessoas falam coisas que faz com que a gente se distancie delas, né? Que a gente não se sente realmente que a gente é amado. E essa é uma necessidade do ser humano. E essa tristeza que vai ocasionando na gente pode trazer até doenças não só mental, pode trazer doenças inclusive no corpo. E também quando a gente fica esperando dessas pessoas que elas nos acolham com amorosidade, com carinho, com respeito, e às vezes não vamos ter. Às vezes, inclusive, a solução é se afastar, para que você tenha uma convivência saudável com você mesmo e não fique num ambiente tóxico ou de rejeição, de humilhação, de injustiças. Gerenciar as emoções. Muitas vezes nós não gerenciamos as nossas emoções ou deixamos ela tomar conta. E às vezes as pessoas falam assim para mim, mas Antônio, não posso ter raiva? Lógico que pode. Pode ficar com raiva, pode ficar triste, pode ficar revoltado,
Agora, a questão é quanto tempo isso vai durar e o que você vai fazer com esse sentimento. Eu posso ficar com raiva de alguém, mas não preciso odiá-la, não preciso querer fazer mal para ela e nem ficar revivendo aquilo a todo momento. Quando eu fico revivendo aquilo que aconteceu, um fato lá, tem gente muito preso em coisas que aconteceram há 10, 15, 20 anos atrás e fica trazendo de volta aquela emoção negativa, aquela emoção traumática, aquela emoção de dor. Nós precisamos liberar essas emoções para que ela não seja algo que fique destruindo a minha vida para o resto da vida, porque ela me trava. Por exemplo, quer ver uma coisa? A culpa. A culpa, ela é uma emoção que destrói a nossa vida. Ela aprisiona a nossa vida. Libertar da culpa é a melhor forma de ter saúde física e mental. Uma outra questão é eu ficar esperando que o outro faça algo por mim. Muitas vezes nós temos uma expectativa referente ao nosso pai, à nossa mãe, ao marido, aos filhos, e eles não retribuem aquilo que a gente espera deles. E isso vai trazendo, de repente, uma emoção de tristeza, de abandono, de rejeição. E isso vai fazendo eu adoecer, a ponto de, muitas vezes, nós adoecermos para aquela pessoa cuidar da gente. Muitas vezes, nessa expectativa de esperar algo de alguém, eu adoeço para que você olhe para mim, para que você cuide de mim. Ou também, eu posso me endividar para que meu pai, minha mãe, alguém da minha família, olhe para mim me ajudando financeiramente. Então, isso vai trazendo muitas vezes um adoecimento, e principalmente se isso não for retribuído. Eu esperei e não fizeram por mim, mesmo eu adoecendo ou me endividando e acontecendo coisas. Então, nós precisamos encarar essas emoções e gerenciar. Não consigo sozinha? Busca uma ajuda de uma pessoa, de um especialista que tenha condições de te ajudar. Precisamos diminuir o tempo de tela, porque ele também está nos adoecendo. Voltar a ter contato com a natureza. Ter amigos confiáveis, isso é fundamental. Um amigo confiável é um tesouro que nós temos. E a gente precisa ter esses relacionamentos, nem que seja um. Não importa se é uma pessoa da sua família, se é um amigo que não é da família, mas o importante é a gente ter pessoas com quem a gente possa confiar, para que, principalmente nos momentos difíceis, nós possamos abrir o coração para essa pessoa, sem nenhum tipo de julgamento. Manter os bons relacionamentos, os laços saudáveis, cuidar desses laços saudáveis. As pessoas que são tóxicas, a gente se afasta, não é que a gente vai ter raiva, mas se afasta pela sua saúde mental. Aqueles relacionamentos que são saudáveis, vamos manter os nossos laços. Fazer a meditação. A meditação, ela é fundamental. E quando eu estou falando de meditação, como você fala, não tenho tempo de ficar meditando, eu não estou falando de meditação guiada, nem de ficar lá na posição de lótus, meditando tanto tempo. Se você fizer 5 minutos, quando você levanta, e 5 minutos quando você deita, quando você vai deitar, você pode ficar apenas ouvindo a sua respiração, ou praticar gratidão, enquanto você está meditando, gratidão por tudo aquilo de bom que você tem. Com certeza, vai ter muito mais saúde mental, muito mais intuição e muito mais conexão com aquilo que você quer. É como se as portas do universo começam a abrir para a gente. E a espiritualidade. A espiritualidade não é religião. É você conectado com a sua essência divina, com a sua alma. A alma, todos os dias, ela está mostrando para a gente aquilo que está bom, que não está. Quando a gente começa a adoecer, a alma está avisando. Você não está vivendo a vida saudável, não está conectado com a sua essência. Porque a doença, ela antes do corpo, ela começa inicia no emocional e não no corpo físico. Então, quando chega no corpo físico, na verdade, a doença não é uma inimiga. Ela está avisando que tem algo errado que eu preciso olhar. Se a gente, toda vez que começasse a sentir qualquer coisa no nosso corpo físico, falasse, espera aí, opa, tem algo de errado, né? É porque a gente precisa olhar para a nossa essência, que é a nossa espiritualidade. No ambiente de trabalho, né? Como que a gente pode melhorar isso? Criar um ambiente inclusivo, acolhedor, incentivar grupos de afinidade, de eventos sociais, incentivar uma cultura de feedback mais construtivo. Não é feedback onde a gente, não que não tenha que falar o que precisa melhorar, não é isso, não é esconder a sujeira embaixo do tapete,
mas é ter feedbacks que realmente ele seja construtivo. Então, ao invés de falar, isso aqui está errado, podemos melhorar isso. A comunicação, ela é fundamental, gente. Por exemplo, se eu estou conversando com a Inês e eu digo para ela assim, você não entendeu o que eu disse, só de dizer, você não entendeu o que ela disse, eu estou dizendo que ela não é muito inteligente. Agora, se eu digo para ela, vou repetir, porque não fui muito clara na minha comunicação, a gente gera uma conexão. Então, isso é importante nessa nossa comunicação, como nós vamos falar aquilo que a gente precisa dizer para a pessoa, sem ofendê-la e sem ficar criticando. Estabelecer uma política clara contra qualquer tipo de discriminação e assédio. Fornecer treinamentos de qualidade de vida, autoestima e comunicação. Muitas vezes as empresas estão preocupadas apenas com vendas, mas elas esquecem que os seus funcionários são pessoas e que eles também têm uma vida lá fora, que eles também têm problemas, às vezes eles têm traumas. Não é que a empresa tem que fazer terapia para os funcionários, mas um treinamento, muitas vezes, de qualidade, pensando na qualidade de vida, na autoestima, no amor próprio, isso pode ajudar muito com que eles sejam mais produtivos e saudáveis e até diminuir o absenteísmo, né? Conscientizar sobre a importância da saúde mental, promover o bem-estar financeiro. Eu já trabalhei numa empresa que ela fez uma capacitação de organização financeira, porque os funcionários estavam muito endividados e a produtividade estava caindo. E isso foi muito bom quando trabalhou, pedia palestra de motivação, e inclusive eu que fui fazer de motivação, depois a gente percebeu que eles tinham muitos problemas financeiros, aí eu falei para o proprietário, precisa trabalhar uma educação financeira, ele fez isso, e isso melhorou muito. Então, criar um bom equilíbrio também entre o trabalho e a vida pessoal. Tem gente que o nome dele, ele tem até orgulho de falar, meu nome é trabalho, sobrenome é hora extra. Isso não é legal, né? Tem que ter um equilíbrio entre vida pessoal, profissional, entre os amigos, entre o lazer, tudo isso é muito importante que a gente busque um equilíbrio na nossa vida. Na verdade, se a gente for parar para pensar, tudo é equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave. E aí, analisar como é que você avalia a sua vida, né? O que você tem que fazer, o que você realmente quer fazer, explorar o seu potencial, mas também reconhecer o seu limite, né? A metas é para você se sentir bem ou só para ser bem-sucedido? A gente precisa pensar nisso. Eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo só para ser bem-sucedido ou é para eu viver bem? Para eu realmente estar tendo uma vida que vale a pena e todas as noites, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu me sinto realmente feliz e de bem comigo. Então, aqui tem uma frase, né? Temos que proteger nossas mentes e nossos corpos, e não apenas sair e fazer o que todo mundo quer que façamos, né? Simone Biles. Isso é realmente respeitar o nosso corpo, respeitar o nosso limite, respeitar as nossas capacidades. Posso desenvolver potencialidades sim, mas respeitando sempre a minha capacidade. Até porque também nós temos a nossa natureza, né? Que nem todo mundo, por exemplo, um é mais devagar para fazer as coisas, o outro é mais rápido, e nós não somos iguais, a gente precisa respeitar isso e o potencial de cada um, e também aquilo que ele tem mesmo de habilidade, que predomina nele. E muitas vezes a gente quer que alguém que não tenha algo faça, não tem aquela habilidade, quer que ele faça, quer que ele dê conta, e muitas vezes isso é uma violência, e às vezes é uma violência com a gente mesmo. Eu estou querendo dar conta de algo que eu não dou conta. E se eu não fizer isso, eu vou me sentir fracassada, eu vou sentir menos que os outros. Eu preciso começar a entender, peraí, o que eu dou conta, e isso eu vou fazer da melhor forma que eu puder, e aquilo que eu sei que não é para mim, eu tenho que ter a capacidade de dizer não, sem sentir culpa. Porque muitas vezes eu digo sim para agradar ou para pertencer. E esse sim, muitas vezes, pode ser uma agressão comigo e com a minha saúde mental. Então, gente, na verdade, é o equilíbrio, né, entre todas as nossas áreas da nossa vida e também ser quem a gente nasceu para ser, conectado com a nossa essência, com a matriz original e não com aquilo que os outros queiram que a gente faça, porque ninguém sabe realmente quem a gente é e o que a gente vivencia na nossa vida. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês e agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. E agora eu abro para pergunta. Não sei, acho que eu não estourei meu tempo, não, né? Nossa, você foi super rápida.
Conteúdo maravilhoso. Gente, olha, temos aqui meia hora ainda que dá para a gente discutir aqui esse assunto, dá para trazer algumas coisas que possam contribuir e até tirar dúvidas com a Antônia. Antônia, fantástico isso e muito oportuno falar disso, né, de saúde mental nesse momento, né? E, e as nossas experiências, né, eu posso falar muito bem disso, né? Como tudo que você falou faz muito sentido. E o quanto a gente não tem noção quando a gente está vivendo a situação. Você não vê saída, você não vê possibilidade de nada e você não se dá conta, não se dá conta do que você está vivendo, né? Então, é muito importante a gente parar e olhar dessa maneira, seguir essas orientações que você colocou e refletir sobre isso. Ouvindo você, fiz aqui muitas anotações e falei, caramba, como a gente não enxerga, não percebe, não identifica, e depois vem os problemas. E vem mesmo, e vem mesmo, e vem a doença, e vem uma série de coisas. Então, por que não começar a pensar sobre isso? E o que é mais interessante, que você falou aqui do equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional, do trabalho e tudo mais, eu acho que deve ter já uns 20 anos, mais ou menos, eu fiz uma pesquisa, quando estava na FAAP, numa pós, sobre esse tema. Deve ter uns 20 anos já. Até foi um trabalho que foi para a biblioteca lá da FAAP na época. E o quanto naquele momento, 20 anos atrás, faz diferença, né? Porque a mudança foi muito grande nesses últimos anos. E o quanto ali a gente já via muitos problemas há 20 anos atrás. Então, pessoal, imagina hoje, depois de tudo que nós vivemos em relação à pandemia, todas as outras questões que vieram em função de tudo isso, e o quanto a gente ainda não enxerga muitas coisas. Isso, para mim, foi um tapa na cara, assim, sabe? Ao ouvir tudo isso agora, porque, caramba, fiz isso lá uns 20 anos atrás, já tinha isso muito claro, sumiu tudo isso da minha vista, né, da minha mente, né, mais recentemente, já não lembrava, e ao lembrar, falei, caramba, lá atrás já tinha tudo isso, já tinha todas essas informações. E como é que a gente entra numa situação, num problema, e todo o resto some, e você vive aquilo? Eu vivi isso. Então, o quanto a gente precisa estar com pessoas como você, como tantas outras pessoas que já tivemos e temos no grupo hoje, que nos trazem coisas para rever, para repensar, para analisar, para nos alertar, né? A diferença de você estar num grupo, né? Onde cada um contribui com algo. Então, gente, é isso. Olha, foi super oportuno, gratificante estar ouvindo isso de você e muito, muito bom tudo que você trouxe. Abrindo aqui agora para a Mirelle, depois vocês fiquem à vontade. Temos aqui ainda um bom tempo. Obrigada, viu? Oi. Primeiramente, Antônia, obrigada aí pela palestra, muito interessante. E eu só queria colocar algumas pontuações aqui, né, que você falou. Esses dias mesmo eu estava conversando com meu filho, eu tenho um filho de 18 anos, né, que iniciou a faculdade agora, e, de vez em quando, ele se pega nessa ansiedade, porque ele segue muitas pessoas, assim, que tem aquela vida organizadinha, consegue fazer 300 mil coisas no mesmo dia, sabe? Aquilo tudo direitinho, parece que no final do dia deu check em tudo. E ele, ao não conseguir, se sente ansioso, se sente, né? Fica criando aquele negócio dentro dele, achando que ele está trabalhando mal, o tempo dele são as provas dele. Eu trabalho mal o meu tempo. Eu falei, Gabriel, nem tudo que a gente se propõe fazer naquele dia, a gente vai conseguir fazer tudo. Esse pessoal que você fica vendo não consegue, essa vida que se passa aí não é uma realidade. E isso cria essa ansiedade nos jovens. Então, eu converso muito com eles sobre isso, né? Isso é um ponto que você comentou e eu acho interessante, né? E outro ponto também que você falou das informações negativas, né? De ficar buscando as informações negativas. Agora mesmo a gente teve uma tragédia aqui na Espanha, né, em Valência, né? As chuvas que destruíram grande parte da cidade. E ontem mesmo eu falei assim, vou buscar informações legais sobre isso. E fui vendo os resgates, as coisas que aconteceram legais, e sabe, também que isso é bom para você mudar um pouco essa questão da energia dos pensamentos, né? É triste tudo que aconteceu, mas vamos buscar os milagres que aconteceram também com tudo isso. Então, são coisas importantes, né, de se fazer.
É importante, sim, Mirelle. E tem que tomar muito cuidado, porque, assim, a vida das pessoas, vamos falar, não são todos influencers, mas, assim, a maioria do que está mostrando muita coisa aí não é a realidade, a gente sabe disso. Exato. Mas, às vezes, o jovem, não só o jovem, nós também podemos nos Sim, iludir. nós também, sim, exatamente. A fulana lá tem uma vida maravilhosa e ela consegue e eu não consigo. Mas também tem que ver, mesmo que ela consegue, e a realidade dela? De repente ela está sendo paga para ir na academia, para ir comer uma comida fit, para não sei o quê, porque ela está fazendo a propaganda daquilo que ela está... E a gente não, a gente tem que ir buscar todos os dias o sustento, né? Então, de repente, eu não tenho tanto tempo para fazer, ou até a condição financeira para fazer tudo, porque eu não estou ganhando. Se eu vou comer, eu vou pagar. Se eu vou viajar, eu vou pagar. E eles ganham para fazer isso. E muitas vezes a gente quer entrar na comparação. E isso faz a gente se adoecer. Porque o Instagram só mostra o bom, né? As coisas ruins eles não mostram. Então, parece que a vida é perfeita e não é, né? Exatamente. Isso. A gente vive, eu acredito que essa década, sei lá quanto tempo vai durar isso, é a década do marketing falso, né? Exato. Rosélia, né? Rosélia quer falar. Sim, obrigada, Antônia. Muito grandioso conteúdo, de muita contribuição. Eu gostaria, assim, de fazer uma pergunta mesmo, né, porque você fala que, e assim, não é só você, mas várias pessoas dizem para nos afastarmos de pessoas tóxicas. Eu sei que amigos a gente consegue, o trabalho, você pode pedir demissão, mas e aquelas pessoas com quem a gente convive? Né? Como se blindar delas? Você teria alguma sugestão? Eu digo assim, marido, mães, pessoas que têm um poder, né, ali que a gente permite, sem perceber, que essa pessoa fale com a gente, e muitas vezes você está tão entusiasmada, né? E a pessoa te dá um banho de água fria. Você tem uma sugestão? Bom, a primeira coisa é, se sempre que eu vou falar com essa pessoa algo que é importante para mim, e eu vou falar com ela, ela me dá um banho de água fria, então essa pessoa não é uma pessoa que eu tenho que compartilhar. Compartilhar. Uhum. Não compartilha aquilo que você está sonhando, porque ela não acredita, ela não te apoia. E até, gente, assim, não é um assunto aqui, né? Mas assim, rapidinho, pode ser um amigo, qualquer pessoa, você está num nível de vibração assim, um exemplo. Aí você vai comentar o seu projeto, o seu sonho, algo que você está pensando, uma ideia, com alguém que está aqui embaixo, negativo. Quando você fala com essa pessoa que ela é negativa, o seu nível de energia faz, cai. E aí, aquilo que você está querendo projetar não vai dar certo mesmo. E talvez quando é família, pior ainda, porque você tem necessidade de pertencer. Mas ela falou que não vai dar certo, aí, por exemplo, se é a mãe, se é o pai, então, nossa senhora, aí piorou porque eles são nossa referência, né? Então, compartilha com quem você sabe que acredita em você e deixa eles verem o seu resultado. Não fique esperando, porque qual que é eu não falei disso, mas um grande mal nosso, querer a aprovação das pessoas, principalmente daquelas que nós amamos. E muitas vezes nós não vamos ter a aprovação de quem nós amamos. Principalmente, né? Eu sempre falo, né, em se blindar. A gente precisa se blindar. Isso é bíblico, né? O profeta não tem honra na sua própria casa. É isso, né? Então, e assim, só que não fica com essa clareza que você está trazendo, né? Porque muitas vezes a gente quer até compartilhar algo, né? Queremos, mas às vezes não é ali. Não é, né? Muito bom, obrigada. E aí deixa eles verem seu resultado, vai caminhando, vai seguindo. Entendeu? Muito obrigada. Shirley? Estava anotando a frase, não vamos ter aprovação de quem amamos. Vou pôr no espelho. Muitas vezes não vamos, às vezes temos. Mas E ficar esperando isso, gente, é travar a vida. É não conseguir seguir. De repente você tem um potencial maravilhoso, mas você está esperando que sua família bate palminha para você. Sim. E não estou falando aqui, eu sou consteladora, não é para odiar a família, nem para romper, bloquear, não é isso, não. Às vezes não dá, não adianta. Eu tenho que entender o seguinte, eu tenho apoio aqui? Tenho, então eu compartilho.
Não tenho apoio? Espera aí, deixa eu buscar um grupo. Isso é uma necessidade nossa. Então, deixa eu buscar uma pessoa ou outras pessoas aqui, um grupo que eu posso compartilhar que vai me apoiar. Porque nós temos essa necessidade de ter essa aprovação das pessoas. Mas a primeira pessoa que tem que aprovar a gente é a gente mesmo. E depois buscar pessoas que acreditam na gente, para poder contribuir. Agora, ficar esperando de quem não dá, você já percebeu? Então, não faça mais isso. Deixa eu seguir, depois eles veem o meu resultado, e quem sabe lá na frente eles vão aplaudir. Muito bom. Né? Eu tive a prova disso semana passada. Quem que está falando? É a Cirlei. Do meu marido ter falado, não, acho que não vai dar certo, porque eu ia fazer a jura lá da minha nacionalidade na terça, ia fazer um negócio do DNI, o passaporte na quinta, e era um prazo muito justo, né? E aí eu falei com a moça lá do Registro Civil, ela até me ligou para falar, a documentação está pronta, não sei o quê, só que daí na quinta-feira, a hora que eu estava indo tirar foto para fazer o passaporte, eu caí. Caí sozinha. E por que caiu? Pela pressa e porque a pressão do marido. Anda logo, não sei o quê, Mas se você analisar inconscientemente, não foi a pressa. Vê o que está por trás disso. Muito bom. Talvez o não merecimento. Talvez eu tenha que dizer que ele tem razão. Mas eu estava tão assim, eu vou conseguir, só que ao mesmo tempo eu estava sofrendo a pressão e a fala dele na minha cabeça, mas acabou, deu certo, tá, gente? A pessoa que lidera muitas vezes nossa vida, seja o pai, seja a mãe, seja o marido, seja lá quem for, se ele falar que algo da nossa vida não vai dar certo, muitas vezes a gente faz com que não dê certo para dizer você tem razão. E agora eu estou lutando contra isso também em outras coisas da minha vida, também para isso, tá? Que eu pus firme que eu vou conseguir um outro objetivo aí, que eu estou, né, Inês? E também não é contra. Não, eu estou ao meu favor. Isso, agora eu estou em busca a favor de outro objetivo. Eu consegui esse da nacionalidade, agora eu tenho um outro objetivo que eu estou firme no propósito. Outros dois, né, Inês? Temos dois ainda, né? O que eu queria comentar, esse livro que você falou, da comunicação não violenta, que eu acho que esse é muito importante. Qual que é o nome do autor? Marçal Rosenberg. Marçal. Tá? E que eu achei muito, muito importante dessa questão que daí a Mirelle acabou falando, né, da questão da aprovação da família e da expectativa de esperar que alguém olhe para a gente e do adoecer e do ficar endividada. Eu achei isso muito interessante, porque eu vejo isso acontecendo muito na família, né? Teve dois que eu analisei isso muito agora, porque meus atendimentos de constelação, a grande parte que eu pego é isso, um adoecimento, ou endividamento, ou um fracasso profissional, porque eu estou esperando que a minha família faça algo por mim, ou alguém que eu amo, alguma pessoa que eu estou esperando algo, certo? Estou esperando algo de alguém, eu vou adoecer para ele cuidar de mim. Uma outra coisa, é outro tema, né, gente? Eu vou falar muita coisa, mas, por exemplo, uma coisa que traz muito problema na nossa vida é sentir credor. Culpa traz um grande problema, até adoecimento, e se sentir credor também. Exemplo, vamos pensar assim, que nem no meu caso. Eu criei os meus irmãos junto com a minha mãe, porque eu perdi meu pai com 18 anos e eu tinha mais 6 irmãos. Então, eu fui o arrimo ali da família quando meu pai morreu. Então, suponhamos que eu ficasse aqui numa cobrança. Nossa, eu criei meus irmãos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu posso, de repente, adoecer para eles cuidarem de mim. Eu posso me endividar para eles me ajudarem financeiramente. Enfim, eu posso atrair situações porque eu estou me sentindo credora. Eu não posso me sentir credora e nem culpa. A culpa a gente tem que trabalhar o perdão. Né? Eu me perdoo, o auto-perdão, que é muito mais desafiante o auto-perdão do que perdoar o outro. E quando eu sei que eu fiz algo por alguém,
não se sinta credora. Diga que bom que eu pude fazer isso. Que bom que eu tive condições. Se eu ficar, nossa, eu fiz isso para fulano, ele não retribuiu, não sei o quê, não sei o quê. A cobrança da retribuição, eu vou atrair situações para que eles venham cuidar de mim de alguma forma. Certo? Alguma pergunta? Não, acho que eu vou ter que marcar já, tá, Roseli? Vou ter que fazer Cantone agora, mesmo que eu fiz com você. A Por próxima. favor. Uhum, uhum. Antônia, eu trabalho com mães, né? E a gente vê muito isso. Inconscientemente, quando a mãe reclama da vida boa que dá para o filho, né? Ela vai se tornando cada vez mais escassa, que as coisas começam a diminuírem o dinheiro, as finanças, e ela não tem essa consciência, né, dessa reclamação. Eu trabalho para dar uma vida boa, só que eu não tenho reconhecimento, eu não sou valorizada. Isso é uma febre, né, na família, por isso que eu levo. É credora, né? Tá sentindo credora. Essa forma de olhar. Então, é um diálogo autodestrutivo, né? É credora e vítima. E vítima. Me sinto credora e vítima. O grande desafio do ser humano é que a gente vive um triângulo dramático. Ora eu sou salvador, ora eu sou vítima, ora eu sou agressor. Né? Sim. O triângulo dramático é o caos nos relacionamentos. Porque dificilmente nós estamos no relacionamento como adulto. Às vezes estou na criança, às vezes estou na vítima, no salvador ou no agressor. É importante, e a culpa também, né, muito presente nas mães, né, tanto que eu tenho estudado muito a tabela das emoções de David Hawkins e mostra o quanto a frequência baixa, né, de nós mães, quando se mantém nesse estado de vitimização, no caso credor agora, né, que entra no meu vocabulário, e culpa, né. Credor é quando eu faço e vejo que não estou me sentindo retribuída, né? Porque eu estou querendo cobrar, certo? Estou querendo cobrar pelo que eu estou fazendo. Então, eu tô credora. Vítima é quando eu me sinto a coitadinha do mundo que faz tudo, né? Sim. O salvador vive em busca de uma vítima, para ele salvar. Né? Ele está sempre... Aquela pessoa que está salvando todo mundo, ele é um caça-vítima. Para ter vítima, tem que ter agressor. E a culpa por exemplo, se meu filho tem você falou assim, mãe que tem filhos com alguma dificuldade. Se meu filho tem dificuldade e eu for feliz, eu posso me sentir culpada. Então, eu não vou ser feliz para poder estar conectada com meu filho e não carregar culpa. Sim, maravilha. E você diz que o auto-perdão, né, diminui a culpa e até elimina, certo? E no caso da credora, você disse que bom você pode dizer essa frase, né? Que bom que eu fiz isso, que bom que eu pude fazer isso, mas eu preciso dizer mais o quê? Né? Eu posso utilizar o espelho? Geralmente tem se usado bastante o espelho, né? Para essa altura. Que bom que eu pude fazer isso por fulano, que tudo isso seja bênção na vida deles, seja contribuição, que eles possam ser mais felizes, né? Que bom que eu contribuí com o universo, ajudando pessoas. E é uma forma de eu agradecer também por tudo que eu recebi. E quando a gente começa a falar desse jeito, as coisas ficam mais leves, né? Vai ficando mais leve, a gente vai saindo dessa questão do credor. E quando alguém também fica falando muito pra gente, nossa, eu não sei como te agradecer, eu não sei como te agradecer o que você fez, diga, se eu tivesse na mesma situação que você, eu tenho certeza que você faria o mesmo por mim. Acaba aquela coisa de ela também se sentir devedora comigo, e eu também me sentir credora. Se eu tivesse essa situação, você faria o mesmo por mim. Muito bom, muito obrigada. Tem gente que fica, eu nunca vou poder te pagar, eu nunca vou poder fazer isso. Então, é só falar isso que essa conversa acaba. E também dizendo, eu estou endividada, né? Em relação a outro, né? Não está. Você não pode pagar, né? E você trouxe outra, uma técnica muito poderosa e que a gente pouco dá importância, que é a meditação e se conectar com essa essência, né? Que move tudo, que traz tudo, que abre portas, como você disse, mas a gente acaba querendo tudo na força. E quando a gente busca essa meditação de 5 minutos, ou essa conexão de gratidão com a fonte, tudo começa a melhorar realmente. Os resultados, a vida estagnada, a luta diária, que é muito utilizada essa palavra, né? Ela começa aí a ser dissipada, a ser dissolvida, e as coisas começam realmente a fluir.
Quando a gente começa a fazer essa meditação, de agradecer, de tudo, a gente começa a confiar mais no fluxo da vida e diminuir, inclusive, o medo, né? Porque o medo, ele congela a gente, ele paralisa. Ele nos deixa paralisada perante a vida. Não vendo saída, né? Não Bom, vendo as possibilidades. No labirinto, né? Muito obrigada. Eu vou até fechar, né? Porque está muito rico. Mirelle? Não, eu só vou falar rapidinho, além da meditação, né, que a Roseli acabou de falar, uma outra coisa que você comentou também durante, né, a sua palestra foi a questão do contato com a natureza. Isso, para mim, é imprescindível. Eu sempre vou para a natureza. Se eu não consigo ir durante a semana, no final de semana a gente vai. Aqui, eu, meu marido e meu filho, a gente gosta muito desse contato com a natureza. Faço o aterramento, adoro fazer o aterramento, chegar lá no meio da natureza, tirar meu tênis, ficar ali em contato com a terra. Isso me traz uma força tão grande, é uma energia tão boa, que ali eu acho que eu consigo equilibrar, né? A palavra do equilíbrio, muita coisa. E eu acho isso importante, acho que mais pessoas deveriam fazer isso, sabe? Que as pessoas realmente não fazem, ficam nesse mundo só de apartamento, de celular, de internet, e esquecem dessa outra energia tão poderosa que a gente tem ao nosso redor e que ajuda bastante, na minha opinião. Eu queria ter, na minha casa eu não tenho, né? Então faz falta, pelo menos fosse um canteirinho de grama, né? Para a gente botar o pé todos os dias. Mas isso é muito bom, gente. Aí a gente não tem, a gente tem que ir onde tem, né? Eu não tenho também um canteiro na minha casa, eu moro em apartamento, mas eu moro aqui em Barcelona e eu moro cerca do Parque Güell. Não sei se você conhece Barcelona, é um parque muito bonito. E dentro do Parque Güell tem uma área florestal, né? Então, quando eu não posso ir em algum lugar mais distante, que final de semana normalmente a gente vai, faz trilha em outros lugares, que é Barcelona, em Catalunha tem muitos parques naturais incríveis, né? E que a gente faz muita trilha nesses lugares. Eu só subo aqui no Parque Güell, vou na parte florestal, faço meu tempo de meditação. No momento eu medito, faço meu contato com a natureza e contato com o maior, entendeu? Acho importante isso. Sim, muito importante. Mas gratidão, então, por esse momento, né, de participação e contribuição. Vânia, gostaria de falar algo? Perguntar? Não, então, assim, nessa questão que a Antônia expôs, né, eu faço mosaico, então eu tenho um pouco de artista plástica nas minhas horas vagas, né, não tenho isso como um trabalho, mas como um hobby. E essa questão do reconhecimento na família, eu tinha essa dificuldade, mas hoje, assim, dentro da minha casa, é como se eles não tivessem muita importância, né, nessa questão do meu hobby. Mas eu sei que é valorizado por outras pessoas, né? Eu tenho um Instagram também que é do meu ateliê, e assim, isso eu comecei a conseguir, né, através da Antônia, que fez esse intercâmbio comigo, para estar vendo que o meu trabalho é valorizado. Tanto que eu fiz uma igreja, as artes sacras da igreja, todas foram feitas por mim e por um grupo de voluntários, né, que quiseram colaborar, né, porque como era numa igreja, né, nós trabalhamos com esses voluntários da cidade, minhas irmãs também sempre estão juntas nessa parte. Então, assim, no dia da inauguração, eu estava na igreja, mas meu esposo e meus filhos não estavam. Na época, isso para mim pesou. Hoje, eu já entendo. Eu pego o meu carro, se é para ir lá inaugurar alguma peça, eu pego e vou, entendeu? E se eles não vão, eu sei que está sendo reconhecido, né? Por outras pessoas que estão lá, que gostam, que, né, vêm falar com a gente. Então, isso para mim foi uma superação. Ainda está sendo, mas muito mais leve do que antes. E por tudo isso eu sou grata a Antônia, por isso, por trazer para mim esse conhecimento, né? E essa palestra de hoje também, para mim, está sendo muito, muito boa para o meu crescimento, né? Que bom, né? Muito bom.
Que bom, muito bom mesmo. É isso, hein, Vânia? Obrigada por ter compartilhado, viu? Obrigada por ter vindo também. Vamos marcar o nosso café virtual. Se você tiver interesse, né, em vir fazer parte do Sim, grupo, tá bom? Vai ser um certo. prazer também, tá? Tê-la Tá conosco. joia. Obrigada. Tá joia. Eu que agradeço. A Legal. Cirlei levantou a mão. Ah, Muito sim. obrigada pelo seu depoimento, viu, Vânia? Eu que agradeço todo o apoio que você sempre está dando para mim. Cirlei? Emocionante aí o seu depoimento, Vânia. Vou só fazer um breve comentário. E também quando eu fiz essa transição de carreira por conta do intervalo que eu tive aí, né, que é a minha primeira formação em design de interiores, mas por conta de quando meu filho nasceu, né, de ter uma deficiência, eu tive que ficar afastada aí 9 anos do mercado. E quando eu retomei esse novo projeto aí de consultoria de imagem, também, não só meu marido, como outras pessoas acharam que era uma coisa fútil, né? A princípio eu comecei fazendo os colares, que também é uma coisa artesanal, porque eu achava assim que eu vi, primeiro eu fiz para as amigas, para dar de presente, mas eu vi que as mulheres colocavam um colar e abriam o peito, assim, por isso o nome sendo dona de si, Sim, né? Então, é muito difícil a gente fazer essa transição, mas o mais importante é que a gente sinta que isso vai ser importante para alguém. E quando você tem um feedback de alguém e fala assim, isso mudou a minha vida, isso está bonito, e você sente isso de coração, isso te conforta. sim, com certeza. É claro, demora um tempo, agora, pouco a pouco, eu estou tendo alguns feedbacks, né, do meu marido, ele está vendo que outras pessoas vêm e falam para ele e tal, e ele está vendo a repercussão. Então, assim como eu, te desejo também que uma hora ele seja tocado. Mas, Agora, e desculpa, agora eles, assim, estão começando a ver, né? Então, assim, é gradativo. Mas o mais importante é que você sinta dona de si e aproveite esse momento, a hora que você está fazendo manualmente, porque essa hora você não está sozinho. Sim. A hora que você está fazendo, você está sendo intuída para fazer o que você faz. Então, aproveite o seu momento de conexão consigo mesmo e tamo junto, tá bom? Isso aí. Um abraço. Viu, Obrigada. Vânia? Eu não coloquei aqui também como uma das estratégias, mas a arte-terapia, ela também é fundamental para a nossa saúde. Sim. É que existe muitas coisas, a gente não coloca, Sim, não dá. Tudo, senão ficaria muito longo. Mas a arte, gente, a gente deveria muito valorizar isso, né? Que seja um crochê, que seja um tricô, mas tudo que é arte, ela é essencial para a gente estar em conexão com a gente. Eu não consigo ficar trabalhando e não ter na semana uma tarde para mim fazer mosaico, que é para poder, né, tá? Então, assim, isso aí faz parte do meu dia a dia, fazer o mosaico para poder desestressar, acalmar minha mente também, né? E é isso. E resumindo, se conecte com pessoas que conectem com aquilo que a gente também valoriza, né? Porque ficar lutando e deixa elas, uma hora elas, de repente, se for tocada, elas vêm, mas tem gente que é assim, ela não vê beleza numa rosa que está desabrochando, não vê beleza no animal, não vê beleza em nada, né? Enfim, eu acho que, bom, enfim, tudo que nós falamos aqui, tudo isso é importante e com certeza mais coisas. Porque, primeiro, eu não sou dona da verdade, ninguém de nós somos, mas tem muita coisa que contribui com a nossa saúde mental. Exatamente. E física. Mental e física. Gente, maravilhoso, né? Falem a verdade, foi incrível, não foi? Como a gente, né? Eu falo que a quarta-feira é o melhor dia da semana, porque nós começamos aqui cedo, com pessoas incríveis, com temas maravilhosos, né? E cada dia melhor, né? Vocês estão vendo, cada dia melhor, cada pessoa que está vindo, a pessoa certa, né? Na hora certa. E quanta contribuição maravilhosa estamos recebendo aqui. E temos muito mais aí, né? Para fazer. E trazendo e convidando pessoas também que poderão usufruir disso, né? Se beneficiarem
e contribuir também, porque precisa ser uma via de mão dupla, né? Eu dou e eu recebo, né? Eu dou e eu recebo. É muito importante essa troca. Fundamental. Então, assim, minha gratidão, viu, Antônia? E muito feliz que você está conosco novamente. E fique à vontade para convidar outras pessoas quando você quiser também, como todas aqui, é muito importante isso. E muito obrigada à Vânia, né, que também esteve conosco hoje, a contribuição de cada uma de vocês, esse momento foi muito, muito legal mesmo. E, bom, a Benônia, que não veio, né, ela depois, com certeza, vai estar vendo. Aí essa gravação vai ser muito útil também. Eu posso dizer para você, Antônia, que me vi em todas as situações hoje. Eu passei aqui tudo, né? Eu passei tudo, mas como foi bom olhar e ver que a gente dá conta, a gente consegue sair, você consegue encontrar caminhos, e tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo para acontecer. E ver o resultado é mais gratificante ainda, né? Lógico que a gente fica doente, sem dúvida, tem que tratar, tem que se cuidar, né? E o mais legal que você falou aí, que eu falei, caramba, né? Dei uma batida no carro terrível há uma semana atrás, que eu não consigo explicar, não consigo entender. E fui eu, nunca tinha batido carro na vida, né? Destruí, estava à frente do carro, imagina, por quê, né? E aí eu estava uma semana inteira aqui pensando, meu Deus, por que eu fui buscar isso, né? Por que eu fiz isso? Por que eu cheguei nesse ponto, né? Nossa, muitas fichas já caíram, viu? E eu acho que eu preciso mais uma cliente de constelação aí, ó. Estou precisando, mais uma aqui, por favor. A vida, e às vezes não é constelação, às vezes é o método RIM, que é reprogramar alguma informação que a gente está carregando negativa que precisa ser reprogramada, entendeu? Muitas vezes não é constelação. Tá. A gente vai falar depois, aí você vai me falar o que fazer. Porque foi a coisa mais incrível do mundo o que aconteceu. Inacreditável. Gente, eu sou uma pessoa que, sabe, eu procuro, né, cuidar, sabe, atenta. Eu entrei de frente, assim, dentro do condomínio, numa dessas colunas. Foi a coisa mais inacreditável do mundo. É como se eu tivesse tido um apagão ali de segundos, sabe? E a hora que deu aquela batida forte, aquele barulhão, graças a Deus que não aconteceu nada, e o carro, não consegui nem ir à oficina, nem para saber nada. Deixei o guincho levar, e eu falei assim, não quero mais esse carro. Eu falava assim, não quero mais nem ver o carro na frente. Não sei que barreira você quer derrubar, né, Inês? Qual é a barreira na vida que você quer derrubar, né? Pois é, bater numa coluna, não aconteceu nada por coluna, graças a Deus, né? Imagina! E o carro destruiu assim a frente. Foi, gente, vergonha, foi tudo que vocês possam imaginar junto na hora que eu me dei conta do que tinha. Eu não vi, eu não sei, mas a gente vai conversar depois. Gente, muito obrigada a cada um de vocês. Agora eu vou ter que pegar o Uber para ir para São Paulo, não vai ter jeito, porque eu não sei andar de trem, de um monte de coisa, estou aqui perdida. E o horário também, senão não vou chegar a tempo lá no compromisso. Então, muito obrigada mesmo, foi muito importante, e vamos ter muito mais conteúdo maravilhoso como esse, né? E juntas, né, nós podemos conquistar muito mais. A importância de estar junto com cada uma de vocês, e a minha gratidão por isso, viu? Tá bom? Obrigada, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau. Já tem post lá para vocês comentarem, para vocês publicarem. Façam um comentário lá. Marca Antônia, não esqueçam. Se quiser, eu faço a foto, né? Eu posso fazer print do notebook. Alguém já fez foto? Porque eu só fiz vídeo. Eu fiz, mas pode fazer, Rosélia. Pode fazer sim, tá? Então, X, né, gente? Então, eu fiz, mas pode fazer aqui outra. Tá bom. Tá? Pronto. Pronto. Maravilha. Beijo, gente. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.